Agora eu vou para a Petrobras. Então, Petrobras, senão não consigo falar. Petrobras. Então, cerco ao valor excedente. Então, a Petrobras é uma empresa, uma organização produtiva. Definição da Petrobras: promotora da riqueza, da tecnologia, do desenvolvimento. É um símbolo da capacidade dos brasileiros. Ela é a sua própria história. Através da história, você define o que é a Petrobras. Tudo isso é verdade, mas você também pode, e eu vou usar uma outra definição, apenas para encadear o raciocínio. A Petrobras é um meio para acessar, apropriar, incorporar e distribuir riqueza, vou chamar de valor. Então, a Petrobras é tudo aquilo que eu disse, né? Aquelas definições são válidas, mas como se dá esse fluxo do valor? O valor, esse valor que a gente vai tratar aqui, a origem primária é o petróleo, essa mercadoria especial. E o que é o petróleo? É uma riqueza singular, como eu já disse, é finita, porque a taxa de geração e acumulação é muito menor do que a taxa de consumo. Também gera guerras, motivo de guerras, ocupações, golpes, assassinatos de líderes. O petróleo é a origem de vantagem militar, ele é promotor da produtividade, da eficiência industrial. Tudo isso é verdade, mas ele também é o trabalho da natureza acumulado por centenas de milhões de anos. Então, eu vou usar essa definição do que é o petróleo, assim como usei aquela definição do que seria a Petrobras, apenas para encadear o raciocínio. Então, o petróleo, né, existe essa disputa por apropriação desse valor excedente. No caso da Petrobras, gerado através da Petrobras, né, ao acessar e transformar o petróleo em mercadorias úteis. Esse valor excedente é o quê? É o resultado econômico que excede o custo mínimo requerido para o trabalho. Então, pagamento de salários, mas não salários quaisquer, salários de subsistência, além dos custos de capital, matéria-prima, insumos e depreciação. Tudo que excede esses custos é um valor excedente que está em disputa. Então, a diferença, esse valor excedente, é a diferença entre o preço da mercadoria e o custo desse trabalho mínimo e do capital. Do valor excedente se obtém os recursos para pagar os empréstimos, o principal e os juros, para pagar os salários, aquela parcela que vai além do mínimo, para conceder subsídios, para contratar serviços, para seguros, tudo isso vem do valor excedente, para fazer investimentos, arcar com os custos de administração, conselho, direção, pagar os dividendos aos acionistas, os lucros. Então, agora um gráfico. Então, vamos falar do petróleo, da natureza, recursos não renováveis. A Petrobras atua em outras áreas, mas aqui vamos focar nessa. A Petrobras, então, acessa e transforma esses recursos. Trabalho da natureza, acumulado por milhões de anos. A Petrobras é controlada por um Estado nacional, que no caso do Brasil é o Estado Nacional Capitalista, que tem outros meios também, outras instituições, ANP, BNDES, que ele também controla. Aqui não dá para enxergar, mas eu digo para vocês. É a superestrutura sobre a Petrobras. Então, tem a superestrutura interna da Petrobras, conselho, direção, e você tem a superestrutura do Estado Nacional atuando sobre a Petrobras, que são os ministros, os políticos, o presidente da República, controlador da Petrobras. Cercando a Petrobras o acesso a esse recurso, a geração desse excedente, existem diversos interesses que eu posso classificar assim. Existem petroleiras de capital estatal estrangeiro, visando acessar o petróleo diretamente ou acessar o valor excedente por meio da Petrobras, por exemplo, firmando parcerias, acessando tecnologia, diminuindo riscos na produção desse petróleo brasileiro. Você também tem outras petroleiras e corporações de capital privado, essa aqui era um capital estatal, as petroleiras de capital privado também, e com outras corporações também cercam esse valor excedente. Você tem outros industriais, como, por exemplo, produtor de etanol e biodiesel, que por meio de questão logística ou de preços relativos, acabam também se apropriando desse valor excedente e, por isso, cercam a Petrobras no sentido de cercar o valor excedente. Você tem os consumidores, comerciantes, né? Comerciantes consumidores, né? Então, são empresários que são revendedores de combustíveis e de petroquímicos. Esses aqui, via de regra, buscam subsídios, então acesso ao valor excedente por meio de subsídios. Você tem outros industriais consumidores, né? Que não são revendedores, não são comerciantes, são consumidores de combustíveis e de petroquímicos. Então, aqui nesse grupo, também estão buscando acessar subsídios e, através de subsídios, acessar o valor excedente. Você tem os fornecedores de bens e serviços, bem conhecidos, buscando acessar contratos
lucrativos e, por conta de contratos super lucrativos, acessar esse valor excedente. Bancos e seguradoras privados, através do endividamento obtendo juros ou através de seguros, obtendo contratos lucrativos. Você tem os acionistas minoritários, grandes grupos, inclusive de gestão de fundos de investimento, acionistas minoritários, visando acesso ao valor excedente por meio do dividendo. E aqui outro grupo de pessoas, as que vivem do trabalho, no caso aqui os trabalhadores assalariados petroleiros, eles querem acessar o valor excedente por aquele salário acima do mínimo. Você tem outros trabalhadores brasileiros que podem acessar essa riqueza gerada pela Petrobras por subsídio no consumo dos combustíveis ou pelo acesso aos direitos garantidos pelo Estado Nacional, que, por sua vez, se apropria de uma parte desse excedente. E aqui os ex e futuros trabalhadores assalariados, que são os aposentados e os estudantes, também visando acessar esse valor excedente. Você tem aqui algumas portas giratórias, como esse Estado Nacional Capitalista, assim como todos os outros. Você tem portas giratórias que você mostra, são pessoas que cumprem funções sociais diferentes, na verdade são a mesma função social em locais diferentes. Horas estão nas empresas, horas estão ocupando postos no Estado. Então, por isso que são portas giratórias. Você tem fusíveis, então, aqui é a superestrutura, tanto da Petrobras, diretores, conselheiros, como dos políticos. São fusíveis. Por que são fusíveis? Porque são descartáveis e sempre que necessário eles são queimados para preservar o sistema funcionando. Aqui você tem filtros seletivos que selecionam entre os trabalhadores, especialmente aqueles organizados e aquelas lideranças, para exercer funções dentro desse Estado e organizar essa disputa pelo excedente dentro do Estado, muitas vezes desorganizando a própria organização dos trabalhadores, fazendo o que Gramsci chamou de transformismo para a Itália da época dele.